Olá, minhas lindas, minhas amadas, mulheres vitoriosas, mulheres referência. Hoje, nessa segunda-feira, tirei um tempinho aqui para o meu devocional. E é por isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês. Eu quero falar para vocês, quero perguntar para vocês, na verdade. Você é daquelas que muitas das vezes dorme pensando, vou acordar, vou pegar a minha Bíblia, vou tirar o meu devocional, e quando você se depara, você já levantou, tá arrumando a sua cama, veio aqui colocar água para fazer o café. No meu caso, eu faço o nosso chá, o chá das maravilhas da terra, né? Tem que ser tomado em jejum, então automaticamente eu já levanto vindo para cá, para a cozinha. Aí você se depara de que forma? Lavando louça, tirando lixo, voltando para o quarto para trocar de roupa, enfim, quando a gente consegue trocar de roupa, né? Mesmo com M tarefas que eu tenho para fazer hoje, segunda-feira, limpar a minha casa, colocar as minhas coisas em ordem, que todos os dias nós podemos e temos para fazer, né? A verdade é que a gente que cuida da casa, mesmo quando a gente tem uma ajudante, a gente sabe que as tarefas são muitas. Mas nesse último final de semana eu andei fazendo um estudo acerca do devocional e é muito importante a gente priorizar isso nas nossas vidas. Geralmente a gente fala assim: Senhor, toma o primeiro lugar na nossa vida, não é verdade? Mas como é esse primeiro lugar que o Senhor quer tomar? Eu achei muito interessante o devocional da nossa pastora Dani Fraguito, que fala um devocional fora do comum. Isso me chamou a atenção, que nós temos muitas coisas que nos prendem, que nos querem tirar do propósito que Deus tem, que é buscarmos a sua palavra, buscarmos a sua vontade, que é o que eu tenho buscado viver, que está em Mateus 6:33 e 34. Você que tem a sua Bíblia aí, né? Você vai saber um pouquinho do propósito que Deus colocou no meu coração. E mesmo assim eu vou dizer para você, nunca vai ser fácil a gente buscar o reino de Deus. Diz assim no versículo, tá? Para não ficar só nas minhas palavras. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, quer dizer, na noite de ontem a gente já está preocupada, já está querendo solução para poder resolver os nossos problemas de amanhã. E o tema do nosso devocional hoje é solução, tá? E diz assim: porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, quer dizer, o que nos espera é o mal. A gente sabe que o nosso Deus, ele está aí trabalhando ao nosso favor. Aquilo que muitas das vezes nós não vemos, está aí nos dando livramento. Mas Deus, ele está preocupado conosco em todos os detalhes. E eu estou muito feliz por estar aqui hoje compartilhando com vocês esse meu momento, né? E com isso, enche para a mamãe, por favor. E com isso, nós estamos aqui hoje buscando solução para os nossos problemas, soluções para resolver o nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nada mais que o Senhor nos intima é que nós venhamos ensinar aos outros. E o pouco que eu tenho adquirido nesses anos da minha caminhada, eu estou aqui para compartilhar com vocês, minhas lindas, minhas amadas, mulheres vitoriosas, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Que para testificar, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: você que tem a sua Bíblia, busque referência na sua Bíblia. Mulheres mais do que vitoriosas, todas as vezes que vocês vierem para uma live,
vierem assistir um dos meus vídeos aí no YouTube, vai lá no YouTube, você que não se inscreveu ainda, corre lá, se inscreve, Monique Vêncio, vai lá, se inscreve, compartilha, curte o vídeo, assim você vai estar me ajudando. E você que está aqui no Instagram, aperta o coraçãozinho para você tá me ajudando a entregar isso para outras vidas, porque foi para isso que nós fomos chamadas, foi para isso que nós fomos chamados. E diz assim lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Vou ler do primeiro. Tu, pois, meu filho, preste atenção no que Deus tem nos chamado, de filhas, de filhos. Você não é órfã. Você não é órfã, você não está bastardo. Você tem um pai, você não é bastardo, você tem um pai. E esse pai, ele te chama de meu filho, minha filha. Saiba que isso faz parte da sua identidade, tá? Fortifica-te na graça em que há em Cristo Jesus. Fortifica-te, é na graça, é através da sua palavra, através dos ensinamentos que Ele tem para nossas vidas, que nós vamos nos fortificar todos os dias. E que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Aqui na versão do nosso devocional de hoje, com o tema solução, diz: as palavras que de mim ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar a outros. O que Jesus, que lá em Marcos 6, capítulo 6, versículo 30, ele está fazendo o quê? Ele está ensinando os seus discípulos. Jesus estava ali ensinando na presença de muitos, e aquele ensinamento que os seus discípulos estavam adquirindo era para compartilhar e ensinar a outros, para que sejam capazes de ensinar a outros. Essa é a nossa missão. E aqui no versículo 33, no versículo 30, vocês que podem estar acompanhando aí, Marcos, que tem como tema a primeira multiplicação dos pães. Gente, veja bem, o tema hoje do nosso devocional é solução. Você deve estar provavelmente buscando solução para algum problema seu hoje. Todos nós estamos buscando. Todos nós estamos em Deus pedindo, apresentando a Ele uma solução, uma direção. E aqui nesse texto, ele conta uma passagem que Jesus estava junto dos seus apóstolos, contando e ensinando a sua palavra. E os apóstolos estavam ali compartilhando o que tinha acontecido, o que estava acontecendo quando eles estavam ensinando a outras pessoas, a outras vidas. E o que muito me chamou a atenção para você que é um homem de Deus, tem um ministério já nas suas mãos, você é uma mulher de Deus que tem um chamado, tem um ministério já confiado nas suas mãos, o compromisso que Deus tem conosco e o compromisso que nós estamos aqui aprendendo para ter com outras vidas, muito me despertou a preocupação de Jesus com os seus apóstolos. Presta atenção, vou ler para vocês. Diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto quanto tinham feito com os que tinham ensinado. Nós estamos aqui nessa manhã aprendendo do Senhor. Quando eu leio a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele está ministrando ao meu coração, ele está me ensinando, está me orientando para estar aqui compartilhando e ensinando a vocês aquilo que ele tem me ensinado. E o tema solução diz assim, no versículo 31, e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham. Gente,
aquele que foi chamado para ensino, aquele que foi chamado para ministrar a palavra do Senhor, é muito profundo isso aqui, gente. Falou muito ao meu coração, me quebrantou muito. Porque eu vejo lá o exemplo da minha liderança, eu vejo o exemplo lá, né, do nosso pastor, da nossa missionária. E a gente sabe que muitas das vezes os líderes de departamento também, eles estão ali numa condição de se dar, que foi a condição que os apóstolos de Jesus se encontravam. E ali naquele momento eles estavam compartilhando com Jesus como estava sendo maravilhoso estar ensinando as outras vidas. Porém, Jesus, ele é um Deus que ele tem um cuidado tão especial para com as nossas vidas, que na realidade Jesus falou assim: vinde vós aqui à parte, quer dizer, se separa, sai do meio dessa multidão e vá para um lugar deserto e descansa. Repousar quer dizer o quê? Descansa um pouco. Gente, o homem de Deus, a mulher de Deus precisa desse momento também. Você aí que é ovelha, que muitas das vezes fala: o pastor não vem na minha casa, o meu líder, o meu bispo, enfim, o meu mentor, enfim, aquela pessoa que Deus colocou para te ensinar, para te encaminhar a palavra dele. Você também tem essa compreensão que essas pessoas também precisam descansar, tá, gente? Precisam repousar, precisam ter um momento de reflexão delas com elas mesmas. Porque nós somos seres humanos, nós somos limitados, nós precisamos beber água. Você aí, eu já tomei o meu chá, agora eu vou tomar a minha água. Nós precisamos cuidar também do nosso templo do Espírito Santo. Nós precisamos também cuidar do nosso corpo físico. E é nisso que nós precisamos nos policiar. Porque muitas das vezes você se dá, e Deus, ele está atento a você. Eu não sei como você se encontra hoje, como foi o seu final de semana, mas saiba que Deus, ele tem essa preocupação, a ponto dele dizer o quê? Vá para um lugar deserto para vocês repousarem, né? Porém, o nosso Deus, ele também tem a preocupação com aqueles que precisam receber o alimento, com aqueles que precisam se alimentar da palavra de Deus, dos ensinamentos da sua palavra. E nesse momento, essa passagem, Jesus, ele estava, né, ali com os seus apóstolos estavam ali compartilhando como estava sendo maravilhoso compartilhar aquele ensino com aquelas outras vidas, porque foi para isso que nós fomos chamados. Eu friso nisso novamente. Jesus, ele tinha focado a atenção dele para dizer para os seus apóstolos que eram para eles descansarem, e que na realidade ele estava vendo que com aquelas idas e vindas daquelas pessoas sedentas, precisando ouvir a palavra de Deus, precisando de um aconselhamento, precisando de uma oração, os apóstolos, eles estavam sem tempo até para comer, né? Porque diz assim, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. E é assim, muitas das vezes, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele se encontra em jejum. E quando ele vai romper o jejum, vai entregar o propósito dele, aí chega uma pessoa para orar. Aí chega uma pessoa para poder ele aconselhar. Entenda, você que está indo em busca de ajuda, de socorro, entenda também a posição dessa outra pessoa que também precisa descansar, precisa comer. Mas, enfim, o nosso Deus, ele é tão cuidadoso, ele é tão zeloso, que ele entrou dentro de um barco com aqueles apóstolos, com os seus discípulos, para ir para um lugar deserto. Porque muitas das vezes, você que está aí no seu ministério, você que está aí na sua casa, quando você menos espera que você vai tirar um descanso, alguém te liga, alguém bate na sua casa, enfim, vai haver um momento que você vai precisar se retirar. Vai haver um momento que Deus, ele mesmo, ele vai preparar. Só que dependendo da circunstância, dependendo da necessidade do povo, aquele povo, ele vai fitar em você
que eles vão te seguindo. E aí? Enfim, foi o que aconteceu. Aquele povo, os apóstolos entraram no barco com Jesus, estavam se retirando para um lugar para descansar, para ter oportunidade de se alimentar. Porém, a multidão, vendo eles, reconheceu a ele a tal ponto que eles correram em sentido àquele lugar deserto. Eles estavam indo de barco, aquela multidão seguiu aquele povo correndo e a pé. E chegaram lá primeiro do que eles. E Jesus, quando viu aquela grande multidão, Jesus ele se compadeceu. Jesus ele se compadeceu daquele povo, que aquele povo parecia tão desesperado, parecia um povo que não tinha pastor, ovelhas que não tinham pastor, que ele começou ali mais uma vez a ensinar-lhe muitas outras coisas. E como o dia fosse muito adiantado, os seus discípulos falaram para Jesus: o lugar é deserto e o dia já está se adiantando, já está muito adiantado. Despede-os para que vão a lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si. Gente, os discípulos estavam precisando descansar, estavam precisando repousar, estavam precisando se alimentar, e aquele povo seguiu Jesus e os seus discípulos. E Jesus, você pensa que ele não está preocupado com a solução que ele vai estar dando ao seu problema no dia de hoje? Está. E nisso Jesus, ele, mais uma vez, os seus discípulos se anulam para estar o quê? Fazendo a sua missão. E é assim que muitas das vezes os homens de Deus, mulheres de Deus, anulam as suas, digamos assim, as suas necessidades ou os seus projetos. Hoje eu vou para uma festa, e acaba não indo, porque está se dedicando, está se dando para você, ovelha. E será que você, ovelha, você tem reconhecido isso na sua liderança? Você tem reconhecido o valor dessas pessoas que têm se colocado aí para estar te orientando, mentorando a sua vida, o seu casamento? Enfim, foi o que Jesus fez. E os seus discípulos estavam preocupados que aquele povo ia ter fome, ia ter sede, e que ali em volta daquele lugar deserto que eles tinham ido, não ia ter o que comer. E com isso, Jesus, diz assim para eles. Eles, porém, respondendo, disse-lhe: dai vós de comer. Olha aí. Olha a responsabilidade que está na sua mão. Você que é um discípulo de Cristo, você que já tem sido alimentado pela palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo disse: dai vós de comer. E muitas das vezes você já está ensinado, você já foi instruído na palavra, e você só quer receber, você só quer comer, só quer alimentar a sua barriguinha. Enquanto outras vidas estão aí dependendo do alimento que vai sair aí da sua boca. Foi para isso que nós fomos chamados. E diz assim: e disse-lhe: dai vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compremos 200 dinheiros de pão para todo esse povo. Muitas das vezes você já tem o conhecimento, você já tem desfrutado da palavra de Deus, e você se acha limitado e diz que o que você tem é muito pouco para estar compartilhando. Você está olhando para o seu tamanho, você está olhando para o seu conhecimento, você está olhando para o estudo que você tem, que é pouco em relação àquilo que esse povo está precisando, porque ali existe uma grande multidão. E diz assim: e eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos do que comer? E ele disse-lhe: quantos pães tendes? Jesus está falando quanto que você tem hoje aí na sua mão. Jesus não está falando vai lá e pega esse pouquinho que aos seus olhos é pouco para alimentar todo esse povo. Seja bem-vindo, Metamorfose. Bom dia. Nós estamos hoje no nosso devocional com o tema solução. Jesus, ele não falou: pega o que você acha que é pouco para alimentar toda essa gente, todo esse povo, vai lá comprar, não.
Jesus perguntou para eles, para os seus discípulos: quantos pães tendes? Jesus está perguntando: quanto que você tem hoje aí? Quanto que você tem aí agora? Quanto que você tem aí agora, ó, no seu coração? O que você tem disponível? E de ver, vai lá e veja. Vai aí, ó, som do seu coração, som do seu propósito para com Deus. Sonda aí os seus pensamentos. O que você tem feito da sua vida para com Deus, para com esse propósito de estar entregando essa mensagem. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Os seus apóstolos, seus discípulos, viram que o que eles tinham era muito pouco. Aos olhos deles era pouco. E é assim que muitas das vezes nós olhamos para nossas limitações e a gente se acha pequeno. A gente se acha inútil muitas das vezes, se acha infrutífero para aquilo que Deus tem para fazer. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar. Deu ordem, vai lá e manda fazer, vai lá e faz. Manda aquele povo se assentar em ranchos sobre a grama verde. E assentaram-se partindo de 100 em 100 e de 50 em 50. Deus, ele manda a gente ter uma organização, ter uma ordem. E tomando ele os 5 pães, Jesus mesmo, ele vai lá, ele vai apresentar a sua vida. É o que ele está fazendo com a sua vida hoje, nessa tarde, nessa manhã. Não sei de que horas você vai estar assistindo esse vídeo, essa live, seja aí no YouTube, seja aí no Instagram, seja no Facebook. Mas ele vai lá e fala. E ele vai lá e toma os 5 pães e os 2 peixes, e ele mesmo vai lá e apresenta aos céus. Levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães. E deu os pães aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, diante daquele povo. E repartiu os 2 peixes por todos. Para Deus, tudo aquilo que você tem nunca é pouco. Sempre vai ser o suficiente. E além do mais, ainda vai poder surpreender a muitos. E diz assim: e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram de quase 5.000 homens. Veja bem, para quem tinha somente 5 pães e 2 peixes, olha a quantidade que alimentou de vidas, de pessoas que foram alimentadas. Quase 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres que a gente sabe que também acompanhavam Jesus e os seus discípulos, né? E o que Jesus fala conosco através dessa palavra? Que muitas das vezes nós ficamos assustados, ficamos surpresos de tudo aquilo que o Senhor traz como solução para os nossos problemas. Não é verdade? Muitas das vezes a gente olha assim para a nossa situação, para nossas limitações, para os nossos problemas, estamos buscando solução, e a solução que o Senhor nos dá nessa manhã é que venhamos simplesmente obedecer a sua palavra. É confiar naquilo que Ele já colocou aí no seu coração, e que você creia nessa manhã que aquilo que aos seus olhos é algo insignificante, é algo pequeno, Ele é um Deus que Ele traz a solução. E a solução que Ele nos traz muitas das vezes nos surpreende. Não é verdade? E geralmente nós ficamos inquietos, ficamos desassossegados com aquela causa, né? Com aquilo que tem tentado tirar a nossa paz, aquilo que tem muitas vezes roubado a nossa confiança em Deus. E Deus, nessa tarde, nessa manhã, Ele quer nos dizer que Ele nos traz paz, Ele nos traz perdão, Ele nos traz reconciliação, Ele nos traz alegria. E que Ele, nessa manhã, Ele está saciando a fome de muitos, através da sua vida, através da sua limitação,
através daquilo que aos seus olhos você não seria capaz. Ele traz a solução nesse dia. E que a presença do Senhor Jesus nunca venha faltar nas nossas vidas. Que Ele é o nosso alimento, a nossa fonte espiritual. E que Ele nessa manhã, que Ele nessa tarde, nessa noite, seja a hora que você estiver assistindo esse vídeo, enfim, Ele venha suprir. Que Ele é o Deus da nossa provisão, né? Ele é um Deus que Ele sobeja nas nossas vidas. Amém? Então você aí, não fique preocupado com o dia de amanhã. Cada dia baixa o seu próprio mal. Ele já tem a solução para a minha causa, para a sua causa. E o que Ele nos manda nesse dia é que nós venhamos compartilhar, que nós venhamos ensinar a outros. Se você é uma mulher fiel a Deus, se você tem buscado viver uma vida com Deus, você é uma mulher que foi confiada à palavra de Deus, você tem a autoridade de Deus para estar ensinando e confiando a outras vidas. Amém, minhas lindas mulheres mais do que vitoriosas? E desde já, nessa manhã, eu vou encerrando a nossa live, eu vou encerrando esse vídeo. E você que não anotou, eu vou estar deixando a versão bíblica, Marcos capítulo 6, versículo 30 ao 44. E 2 Timóteo 2, versículo 2. Amém? O nosso Deus, Ele tem a solução para o meu problema, para o seu problema. E Ele nos surpreende para a glória de Deus. Amém? Beijos, minhas lindas. Fiquem com Deus. Tenham um dia abençoado. E hoje, às 18 horas e 7 minutos, nós estamos lá na nossa maratona com a nossa leitura do livro de Salmos.